tema do próximo painel é especialmente relevante para Salvador e para os destinos costeiros de todo o mundo. Cidades costeiras sob pressão, adaptação, território e futuro urbano. Como cidades costeiras podem se adaptar às mudanças climáticas sem perder identidade, qualidade de vida e competitividade turística? Para moderar esta conversa, convidamos Larissa Nabuco, diretora executiva da Fundação Aleixo Belov. Aplausos, por favor. Para compor essa mesa, convidamos também Eliana Mettin, professora doutora da FAUFBA, Lucinei Caroso, arquiteta da FRADE, Adriana Budeano, professora da Copenhagen Business School, Ivan Euler, secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal de Salvador. Aplausos para os nossos convidados. Com a palavra, Larissa Nabuco. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui no CITUS 2026. Quero agradecer imensamente aí a toda a equipe, em especial a Viviane, a grande amiga aí do INTUS, e parabenizar a todos pela organização. Saudar também os colegas que iremos conversar aí bastante sobre um tema muito importante, né, sobre cidades costeiras, adaptação climática e futuro urbano. Hoje, mais de 40% da população mundial vive em áreas costeiras, né? São áreas que têm uma infraestrutura, um patrimônio e grande parte da dinâmica global, mas que também estão entre os territórios mais vulneráveis frente às mudanças climáticas. E quando a gente fala em adaptação costeira, a gente não está falando necessariamente só em obras, em infraestrutura. A gente está falando também como proteger essas cidades sem perder a identidade, sem perder a memória, sem perder essa conexão social e a relação também com o mar. E Salvador, ela representa muito bem essa complexidade, né? A gente tem aqui a encosta, a cidade nasceu aí na beira aí da Baía de Todos os Santos, com todos esses ativos, com toda essa sua relação histórica, cultural, econômica. Então, a pergunta central que guia este painel é: como construir cidades costeiras mais resilientes sem perder aquilo que as torna únicas? Então, quando falamos sobre essas adaptações climáticas em cidades costeiras, um dos grandes desafios é entender que não temos soluções universais. O que serve para um local não necessariamente vai servir para outro. E justamente nessa ponte entre planejamento urbano, resiliência e contexto local, eu queria convidar a Eliana Mettig para iniciar essa nossa conversa. Eliana, por favor. Bom dia a todos e todas. Essa conversa vai ser bem na linha da pesquisa que a gente desenvolve na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFBA, em colaboração com vários professores, alguns deles estão aqui presentes, bolsistas que também estão aqui presentes, queria agradecer, inclusive, e grupos de pesquisa também fora de Salvador. No caso, a gente desenvolveu projetos com a Universidade de Copenhagen e nos inspiramos e trazemos algumas das soluções e planejamento estratégico e planejamento integrado que eles desenvolvem lá. Não querendo comparar, porque Salvador e Copenhagen são cidades completamente diferentes e de história e cultura muito distintas. A apresentação já é agora? Já vai passar aqui? E para não dizer que elas são totalmente diferentes, ambas são cidades costeiras. Acho que é a única... Como é que passa aqui? Ah, sim. Então, num pouco período de tempo, coloco aqui três tópicos para poder introduzir a temática. A gente vai falar sobre o Plano Climático de Salvador e, na sequência, o Plano Climático de Copenhague. Alguns desafios que acontecem aqui e outros que acontecem lá, e como eles são, né, trabalhados, enfrentados. E depois, no final, a gente vai falar um pouco sobre as potencialidades, né, sobre o que a gente pode aprender e vice-versa.
O Plano Climático de Salvador, ele foi lançado em 2020 e com um projeto para 2049, né, prevendo mitigação, adaptação e inclusão, né, trazendo benefícios para a sociedade. É um plano, né, ele não é um planejamento ainda integrado, ele tem diretrizes, metas e estratégias com prazo. E, recentemente, eu conversando com o secretário da CECIS, ele já está na fase de renovação, né, de revisão. E, no caso, tem objetivos de pequeno, né, de curto, médio e longo prazo. A gente aprofundou os estudos sobre o PEMANC, né, que é o título desse plano aqui em Salvador, com os alunos, e a gente percebe que ele ainda traz elementos que precisam ser detalhados. A exemplo de um exemplo que a gente resolveu estudar a fundo, que é a Ilha de Maré. A Ilha de Maré está prevista para, nos anos 2030, 2050 e 2100, sofrer aumento do nível do mar e redução, né, das margens da ilha. E aqui tem uma simulação feita por um programa Climate Central, que é internacional, de pesquisadores que estudam essa área de climatologia e de cidades costeiras. E aí vocês têm como dar visibilidade tanto daqui do recôncavo todo e do litoral oceânico de Salvador. A Ilha de Maré, vista de cima, né, uma montagem que a gente conseguiu ver, e também as soluções da comunidade local que vem desenvolvendo algumas barreiras manuais com sobras de conchas, restos de obra, para reduzir um pouco o impacto desse aumento do nível do mar, que já acontece nos últimos 10 anos de forma gradativa e que já é percebida pela população. Mas não existe ainda nenhum tipo de investimento do governo para essa questão lá, né? Outras questões que a gente vê no litoral norte, daqui, né, do RMS, da região metropolitana, Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, daí para o litoral norte, são situações onde a gente vê o avanço da construção, porque da área de arquitetura a gente presta atenção mais nessa parte de construção, e o quanto que tem sido avançado nas áreas públicas das praias. Então, é totalmente contraditório o que está acontecendo, e a fiscalização não alcança esse tipo de mudança, né? Então, a gente vê, a cada dia que passa, esse avanço sobre as praias, e perdendo, com a erosão antrópica, no sentido de que é uma questão humana, né, que nós que estamos fazendo isso, deixando de fazer isso, e a erosão se amplia. Outro tipo de problema que acontece muito é a fotopoluição, que aqui próximo da Praia do Forte é um acervo do ICMBio, que eu tive acesso, e mostrando o quanto que a fotopoluição à noite, né, o excesso de iluminação por conta de residências e resorts, etc., interfere na produção de tartarugas marinhas, e isso também interfere na costa e na biodiversidade. Visto de cima, a gente tem aqui ao lado esquerdo uma área que é conhecida por muitos de nós, que fica na Estrada do Coco, litoral norte, próximo da Tronó e do condomínio Interlagos, uma faixa de terra, de areia, praticamente, e uma lagoa, que a princípio é uma lagoa de uma APA, que já tem controvérsias como sendo um estuário, né, mas a princípio é uma lagoa, e a faixa de areia, que a princípio, pela natureza, ela existe e protege o avanço o que protegeria o avanço da água do mar e do aumento do nível da água, do nível do mar, ela está sendo construída, então, e com condomínios de alto luxo. Outra situação é a contaminação, a balneabilidade e a qualidade da água das nossas praias.
e que é visível aqui em algumas das reportagens que eu trago, tanto no Porto da Barra quanto na Praia de Tubarão, recentemente. O que interfere muito, né, na questão do turismo, que é o tema do evento. Mas, principalmente, para os pescadores, os moradores e os residentes, e as marisqueiras, que é o modo de vida e a economia local que a gente precisa dar conta, e não apenas a questão de quem vai nos visitar, mas quem mora 365 dias do ano. Outra reportagem é aqui falando sobre o sombreamento do mar, sombreamento das praias. Como nós queremos mantê-las e tê-las elas limpas e utilizáveis, né? Se a gente aprova legislações urbanas que permitem o sombreamento dela. Então, isso está acontecendo. Aqui tem 2 exemplos, em Vila Velha, no Espírito Santo, embaixo, e Camboriú, lá em cima. São 4 modelagens, né, simulação, mostrando o sombreamento ao longo do dia. E aqui a gente ainda tem uma orla que não, né, uma orla oceânica que não acontece isso, mas que a tendência é acontecer. Aqui também o esgotamento sanitário, o saneamento básico da nossa cidade, que não alcança nem 50%. Aqui também a gente tem o Parque São Bartolomeu, na região do Mané Dendê, um exemplo do município de Salvador, que desenvolveu um projeto integrado, um planejamento integrado de grande porte com o BID, o financiamento do BID, e que tem desenvolvido a melhoria, a gente chama isso de urbanismo social, mas que envolve a ecologia, envolve o saneamento, a melhoria das nascentes. Aqui tem uma nascente que algumas nascentes nesse trecho foram renovadas, e aí sim a gente pode ter um bom exemplo em Salvador. Entre Salvador e Copenhague, é difícil passar assim, sem dizer que a diferença da desigualdade é imensa. Então, enquanto Copenhague tem um índice Gini de 0,28% ou 28%, nós temos em Salvador um percentual maior do que o Brasil, 55%, que é o índice de desigualdade. Então, Copenhague também sofre com alagamentos. Então, a gente, desde 2012, eles têm o plano de gestão das águas, com prioridades, trazendo tipologias diferentes de soluções e pensadas por um planejamento integrado com a empresa de águas e a municipalidade. Desde 1970, eles atuam com soluções à base da natureza, né, baseadas na natureza, sem ter esse nome, que é mais recente. Mas, por exemplo, eles criaram essa praia artificial para gerar a lagoa, para proteger uma área de residência, enquanto essa nesga de areia que chega nova, ela é um parque natural para controle do alagamento. Então, não existe construção nesse parque. É o oposto, né? E aqui o primeiro bairro climático de Copenhague, ele transforma uma área que era sem uso, assim, que era um bairro de baixo índice de DH, e eles têm as prioridades. A prioridade também era um bairro que alagava, os subsolos todos ficavam debaixo d'água, e aí eles escolheram esse bairro para fazer uma praça, modelo, piloto, com toda a infraestrutura de saneamento básico e jardins de chuva e todo o controle de drenagem adequado. Então, é um exemplo que a gente pode estudar. Liana, por gentileza, e aqui é o último slide, desculpa. Ocupações que são estudadas com infraestrutura verde e azul, as pesquisas que a gente tem feito em paralelo, estamos buscando fundos para continuar a pesquisa. Aqui em Salvador, a gente desenvolve o mapa de clima urbano de Salvador para desenvolver tomada de decisões para o governo. Há também um mapeamento de práticas socioecológicas da comunidade, como elas têm se enfrentado, né, essa recorrência de impactos sociais e ambientais no dia a dia. O estudo baseado em bacias hidrográficas é a unidade de planejamento que a gente desenvolve em sala de aula. E aqui é um exemplo de alunos desenvolvendo um plano integrado para o bairro do Trobogi.
E aí eu agradeço que o que beneficia os cidadãos vai beneficiar os turistas em consequência. Muito obrigada, Eliana. Sei que é um desafio o horário, mas vamos para frente. Sua fala traz um ponto muito importante, né? Que as adaptações climáticas, elas não funcionam igual para diferentes locais, né? Precisa de uma adaptação, precisa levar em conta fatores culturais, fatores sociais, né? Tem outras dimensões. E a gente, partindo para esse ponto, vamos pensar uma dimensão mais profunda, né? Que é a relação do ser humano com o ambiente ecossistêmico, com o ambiente urbano. E para tratar desse tema, eu gostaria de convidar a Adriana Budeano, que desenvolve suas pesquisas nessa área. Adriana, por favor. Bom dia, bem-vindo. That's all the Portuguese I could handle for now. Thank you very much to the organizers and to all of you for being here. And I am, as you could hear, Adriana. And I have a presentation which I hope they can, yes, thank you very much. I apologize if the translation is not very good. I used AI-based tools to translate my words into Portuguese, hoping that you would benefit more out of what I have to say, the few slides. So I apologize if you find the grammar to be not good. I want to share something with you, something that we learned about collaborations, which is something we've been all talking about either directly or indirectly in all these presentations we had today and yesterday also. And we heard Ricardo this morning talking very much about the fact that we cannot do sustainable tourism, sustainable industry alone. So I'm going to focus a little bit on this idea about collaboration. Let me see if I can see. Okay, so Eliana was very good at explaining how different Brazil and or Salvador and Copenhagen could be, and very interesting points that were made there. And you may think that these two countries are extremely different. After all, Denmark has 6 million people, a little bit more, and it's tiny, tiny, tiny up there. And then Brazil has 200 million people. So the comparison is extremely difficult in many respects. But we all share similar challenges. And we have challenges because of climate change, because of social issues, because of inequality, and so forth. And all of this are global problems. They're not Brazilian, they're not Danish, they're global problems. So we are in the same boat with many others trying to figure out how to work through these problems. I'm here to present a very small, tiny case that we've been working with in Denmark, and that's a specific problem. In one little part of the Baltic Sea, the bottom of the sea was dying, and was dying because the stones have been fished out for constructions and for industry purposes, and then the sea was dying. The sea was dying because without those stones, the mussels and the algae and so on, all the life of the sea didn't have what to support, didn't have a support. So recognizing that as a problem, the local municipality thought what they could do.
And from their experience, because they already have a project ongoing now of restoring the reef, the stone reef in the area, so that the life of the sea can come back, so that the tourists and the locals can have a good quality of life again. So one of the things that was very important for them to recognize was that their problem was not a local problem. As you can see here, maybe you can see the picture, the project, the local problem of reef conservation and reef regeneration was actually something that came from European interest on nature-based solution. So the problem was recognized at the international level. It had a reflection at national level as well. So the horizontal presence of this issue was very, very helpful. So if you want to put your ideas and your challenges, put them on an international map if you can. Then another point to recognize was that technology is not enough. Even the most brilliant technological solution is not enough. If we're going to do progress and if we are going to do sustainable tourism, we have to do it with people. So here, the paradox came because we speak about cooperation, is down there, cooperation, but the paradox is the more people we involve, the more institutions we involve, the efficiency of the cooperation goes down. That is extremely problematic. So what have we learned from this little project is two things I wanted to share that I think could be beneficial. First is that one that coordinates, the one that has the, let's say, the leadership of a project, be it in regenerative tourism or nature conservation and so on, that person has the role of an orchestra director. That person needs to orchestrate different organizational rhythms, because involving different institutions mean that public and private institutions, they function differently. They have different schedules, they have different obligations, they have a different, let's say, priorities to a certain extent. The one organizing and the one coordinating has to understand and plan for all these schedules to be possible. Schedules and priorities. So a project, an international and a multi-stakeholder project cannot work unless it accommodates also the other needs of different institutions. And the second thing that I wanted to say is that nature-based solutions, as we call them, are very important. Of course, we have a lot to learn from nature. We learn from how nature functioned for millions of years before we appeared, even. So nature-based solution behind or besides being an open book for us to learn, to mimic, to understand processes. Another thing is we all, individuals, each and every one of us relate to nature, right? But differently. So when having a project that involves many people, everybody relating to nature in their different ways, the one organizing it has to allow that particular interest to be shaped, to take place, to be manifested. So in this case, imagine there were 12,000 tons of stones being put in a bay. But suddenly, the nature that was becoming possible by this regeneration was interesting
for kids, because kids love to be in nature. So schools started to be involved. It was also good for teachers to learn about it because they got a better job. They got more secure jobs. So their participation in the way the reef was restored was also because they got more security for their jobs. The tourist businesses, they were interested because they could see new snorkeling activities, new tourist products being developed. That's why they got engaged also. And they took ownership of their involvement in regenerating, and the same in regenerating the reef, and the same with other actors. So everybody was taking part, but because they each saw their own benefit in that activity. So yes, altruism and wanting to do good for the world, for future generations is good, but it's not sufficient. So we have to couple it with a specific interest that the local, the businessman, the tourist may have. And I think I'm way out of time. These are a little bit, the project is undergoing. Kids are already going there to learn about the small fish and the algae that came back. And tourist businesses are happy. And I say thank you, obrigada, and many thanks. Thank you, Adriana. Obrigada. Você traz uma reflexão muito importante, né, que é a questão do pertencimento. Não adianta a gente ter apenas a infraestrutura, apenas esses fatores, se a gente não tem a comunidade engajada, se a gente não tem essa relação mais próxima com as pessoas e com o território. E quando falamos também sobre pertencimento, entramos na paisagem, na identidade urbana. Inevitavelmente, a gente chega no papel que tem a arquitetura e o urbanismo em torno dessas ações. Então, por que adaptar cidades, ela não significa necessariamente apenas proteger a infraestrutura, mas também proteger a memória, proteger a paisagem, proteger a relação humana com o território, respeitando cada limite. Então, queria convidar Lucinei Caroso para aprofundar justamente essa dimensão urbana e arquitetônica da resiliência costeira. Por favor. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a organização, o convite e a presença de todos vocês. Eu vou preferir ficar em pé para explicar, ou melhor, para apresentar para vocês a Ilha dos Frades, que é um case de sucesso. Ótimo, obrigada. Que é um case de sucesso realmente muito importante na Baía de Todos os Santos. A Ilha dos Frades... Podemos começar? Obrigada. Então, a Ilha dos Frades, ela pertence à cidade de Salvador. E a cidade de Salvador, ela fala por si só, todos nós já falamos bastante dela aqui, né? Mas é realmente muito bonita e eu amo. E sou muito grata de estar aqui. E apresentando a Ilha dos Frades, ela é a segunda maior ilha da Baía de Todos os Santos, a maior reserva de Mata Atlântica que nós temos na Baía de Todos os Santos. Ela é composta por 4 pontos de povoado. Aqui embaixo nós temos a Nossa Senhora de Loreto, logo em seguida Paramana, Costa, e lá no final, Ponta de Nossa Senhora. O trabalho desenvolvido na Ilha dos Frades foi feito através da Fundação Bahia Viva, que é uma instituição organizada e criada em 2000, nos anos 2000, por um grupo de empresários. Eu comecei a participação com eles a partir de 2001, e o que eu gostaria realmente de abordar com vocês é que esse sucesso que nós tivemos na Ilha dos Frades, ele não é um sucesso que vem por um acaso, ele está amplamente estruturado em uma vontade de fato, estabelecer e organizar
começando a consolidação dos limites do patrimônio, limites do território, do território, de maneira mais clara, e do território que começa com toda a relação que nós temos nessas numerosas comunidades, não numerosas, mas que existe, de fato, uma população nesses povoados que nós temos, e como estabelecer esses limites de uma maneira satisfatória, sem que houvesse, com o desenvolvimento turístico que havia a intenção de ser estabelecido nesse projeto, que é um projeto maior me perdoe, certamente eu estou nervosa. Então, a estruturação está realmente consolidada em ofertar uma infraestrutura para essa população, e essa infraestrutura constituída através de saneamento básico, através de coleta de lixo, através da proteção de encostas. Por enquanto, eu estou mostrando somente Loreto, né? Que a gente tem uma capela do século XVII que foi reconstituída, e essa reconstituição da estruturação desse patrimônio é toda uma maneira de como consolidar um destino que seja, de fato, um destino de interesse e um destino que visa realmente reverter toda essa agregação dos serviços aí implantados, principalmente na fixação da comunidade que está aí, e dentro dessa comunidade, essa comunidade se tornar, de fato, a maior beneficiária de todos os serviços que estão sendo agregados pela presença do turismo, porque hoje a Ilha dos Frades é, sem dúvida, o maior destino de interesse dos soteropolitanos que querem passar o fim de semana na ilha ou que simplesmente querem ir de bate-volta, passando o domingo ou o sábado. A comunidade de Paramana, nós temos todas essas infraestruturas que foram trazidas pela Fundação para a ilha. Ela foi trazida em parcerias com a Prefeitura de Salvador, com as concessionárias de água, com a concessionária de energia ou o tratamento de esgoto. Mas tudo isso foi implantado de uma maneira muito consolidada e muito estruturada. E hoje, quando nós vemos esse destino sendo realmente um destino prioritário dos turistas e da população local para a Ilha dos Frades, ela não acontece de uma maneira aleatória. Esse povoado é o povoado de Costa, eu acho que eu pulei duas. Bom, eu pulei. Então, Paramana foi aquele povoado que eu apresentei anteriormente, com o pontão, que foi feito todo um trabalho junto com a prefeitura para a reestruturação. Depois, a gente tem Costa, e em Costa nós temos um trabalho que eu realmente queria mostrar para vocês, porque a Fundação se investiu muito em todo esse resgate dessa população local. E esse resgate foi um resgate de pavimentação, de saneamento, de cuidado com as encostas, de reestruturação, como também toda uma parte, inclusive na área de habitações, de inúmeras habitações que foram reestruturadas, porque realmente estavam em um nível muito ruim, e você consegue, com isso, também ter um atendimento, um olhar para a necessidade da comunidade, e esse olhar para a necessidade da comunidade, ele é voltado não somente para a habitação, mas também na parte de microtransportes e acessibilidade dentro da ilha em si, como também na parte do apoio às crianças. Então, há um trabalho da Fundação muito próximo à comunidade, envolvendo realmente o tratamento com as crianças, e a gente vai vendo toda a reestruturação
do povoado, que o CAS estava realmente desmontado e que você reestrutura o CAS, que você reestrutura os acessos e que você consegue uma organização. Esse povoado é muito pouco conhecido pela população de Salvador, porque tem muitos arrecifes, então a abordagem de barcos não é muito fácil, e por isso as visitações acontecem principalmente em Ponta de Nossa Senhora ou em Paramana. Em Costa, muito pouco, mas para mim é a melhor moqueca de siricatado que nós temos, é nesse pequeno restaurante ao lado da igreja, da capela. E nós temos, então, uma série de outras praias, que são realmente praias paradisíacas, como Tobazinho, a Viração e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que a gente vai chegar aqui, Tobá. Eu tenho que ir lá, será um prazer. Um dos pontos na parte toda de sustentabilidade, na maneira como a Fundação estruturou todo o trabalho dela na infraestrutura inclusive, no cuidado que todo o sistema de transporte, seja de pedras, seja de areia, cimento, tudo que é necessário foi realmente utilizado através dos saveiros, que é uma embarcação tradicional da Baía de Todos os Santos e uma embarcação que está paulatinamente desaparecendo por uma série de razões. Então, a Fundação fez questão. Tem toda a parte de drenagem, tem a parte de caminhos de proteção da população para a chegada dos caminhos. Eu estou preocupada com o horário. Enfim, tem Ponta de Nossa Senhora, que todo mundo conhece. Quando nós chegamos para trabalhar com o povoado, todo o povoado era em terra, então foi todo reestruturado. Tem o novo terminal náutico, a capela de Nossa Senhora de Guadalupe, que também é um monumento do século XVII. Tem o terminal náutico. Existe também um cuidado com a parte ambiental, então tem um trabalho todo feito nessa contenção de alvenaria de pedra para resolver alguns problemas que nós tínhamos antes. Bom, me desculpe. E o terminal náutico, e, resumidamente, nós temos aqui alguns critérios de ações que foram determinantes para o sucesso que a gente tem como destino, mas dentro realmente de um objetivo muito claro, que era fortalecer a comunidade local. Obrigada pelas contribuições. Bom, é necessário a gente ter um desenvolvimento, né, dessas comunidades, respeitando, né, a história, respeitando os povoados locais, as comunidades. Mas tudo isso que discutimos aqui, seja infraestrutura, seja relação, seja planejamento, tudo isso necessita das políticas públicas, né? A gente precisa ter a capacidade de transformação, a capacidade real de colocar isso em prática. Então, para trazer essa perspectiva da gestão pública, eu gostaria de convidar o Ivan Euler. Ivan, já provocando, né? Gostaria de fazer uma pergunta. Olhando para Salvador hoje, né? Onde você acredita que estão os maiores desafios da cidade em adaptação climática e resiliência costeira? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu fiquei pensando, leva a apresentação, não leva, não levei, ainda bem que eu não levei, porque o tempo está curto, mas foi interessante porque nas falas aqui dos panelistas, todas mulheres, prazer estar aqui nessa mesa, vou contar um pouco sobre o que a Prefeitura de Salvador vem desenvolvendo. Então, a Eliana, ela trouxe o plano de ação climática, já falou um pouco sobre o plano. Então, Salvador foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter um plano de ação climática em 2020. A gente está passando por um processo de revisão, então, em breve, a gente vai ter algumas escutas com a sociedade, com diversos segmentos, e Salvador tem essa meta aí
de ser uma cidade neutra em carbono em 2049, e a gente escolheu essa data porque em 2049 Salvador faz 500 anos, a gente sempre fala que vai ser mais um presente que eu, como cidadão soteropolitano, a maioria que está aqui, vai ter uma cidade neutra em carbono, uma cidade melhor em 2049. Dentro dessa pauta, eu vou falar um pouco de alguns problemas que a gente foi identificado e que tem metas e estratégias para isso. Uma delas é a questão da elevação do nível do mar, já que está falando de cidade costeira. Um outro tema que a Helena também trouxe foi a questão de resíduos. Eu queria até aproveitar o Henrique, que está aqui, da Clean, na Dinamarca, o da pessoal ali da Algreen, eu esqueci o nome agora, desculpe. Em breve, a gente está com uma parceria junto com o Clutch, com a Greenova aqui no Brasil e o pessoal da Dinamarca, de trazer um equipamento para uma barreira automatizada para um dos rios aqui em Salvador, para evitar que esses resíduos plásticos, principalmente, cheguem na praia e na orla lá, a nova orla de Pituaçu. Agradecer o pessoal aqui da Orla Brasil. A gente tem aí, já vinha conversando com a Liana algumas vezes, a gente tem as experiências de Copenhague, que a gente quer trazer para Salvador, logicamente, né? É bem diferente uma cidade da outra, mas a gente tem as soluções baseadas na natureza. Se falou muito há uns 2 anos atrás em Cidade Esponja, que é um pouco das soluções que Copenhague fez. Então, a gente também vem pensando em como fazer isso. Inclusive, amanhã a gente vai estar lançando em alguns programas novos, e um deles é um programa baseado em soluções baseadas na natureza, trazendo projetos para ser implantado na cidade, tirando o cinza, tirando o asfalto, tirando o concreto e trazendo de novo a natureza para algumas regiões. A Adriana falou muito bem da participação em colaboração. Isso é extremamente importante. A Prefeitura de Salvador não vai conseguir fazer tudo sozinha. E aí, já complementando, foi que Lucineide trouxe já um exemplo belíssimo, que foi Ilha dos Frades. Então, através dos parceiros, empresários, fundações, organizações no Brasil e fora do Brasil, a gente precisa desse tipo de apoio para a gente ter mais ações. Então, já falando agora um pouco aqui do que eu estava pensando em falar, a gente está falando de cidades costeiras e quase todo lugar do planeta é nas cidades costeiras que a gente tem uma população vivendo, que isso veio historicamente lá do tempo esgotado, dos navios, né? Então, as mercadorias eram feitas através dos oceanos. Então, as grandes cidades no planeta são cidades costeiras. Então, é lá onde tem a maior população e lá onde a gente precisa de mais estrutura, e é lá também onde vai ter os maiores problemas com efeitos das mudanças climáticas. Um exemplo que eu trouxe com a questão da elevação do nível do mar. Salvador foi pioneira, onde também criou, há 2 anos atrás, um grupo de trabalho, um GT, para pensar na questão da elevação do nível do mar. Então, a Eliana até trouxe alguns resultados ali de uma organização internacional. Os dados internacionalmente falam que vão aumentar em torno de 1 metro, aproximadamente 1 metro em 2100. Isso é preocupante, mas graças, assim, Salvador tem um equipamento do IBGE, de um órgão federal, que mede isso, e em Salvador a medida está dando em termos de 3 a 4 milímetros por ano. Então, se for pegar o passado, em 2100, a gente vai aumentar 30 centímetros, não metro. Só que também a gente sabe que a temperatura do planeta está aumentando, as geleiras estão diminuindo, com isso está aumentando o nível do mar. Então, e aí vai aumentar. Então, além de já imaginar que vai aumentar 30 centímetros, a gente acha assim que aumente um pouco mais, mas não chegue a 1 metro. Então, essa preocupação já existe, e aí sim precisa dos arquitetos, urbanistas, para ajudar em algumas soluções. As soluções que a gente andou visitando, tanto nos Estados Unidos quanto na França, são soluções de criar barreiras físicas, grande estrutura de concreto ou de material parecido, que eu acho que não é uma solução ideal para a nossa encosta, para a nossa costa, para o nosso litoral, mas a gente precisa começar a pensar em soluções desse tipo. O exemplo que Copenhague trouxe na Dinamarca, de fazer aquela barreira, Eliana trouxe também, falou disso, no Brasil não é permitido, a nossa legislação não permite a gente criar uma praia artificial, criar um lago artificial na beira do mar. Mas a gente precisa realmente pensar em algumas soluções e trazer um pouco do conceito de soluções baseadas na natureza para ajudar a gente nisso. Eu acho que é algo importante, que a gente está avançando, sim. O tempo já acabou, já tem algum tempo, então eu queria agradecer
a todo mundo e, se tiver tempo para perguntas, acho que algumas pessoas querem perguntar. Obrigada, Ivan, pelas colaborações. Apenas pontuar, né, que a conversa de hoje ela mostra várias camadas, né? Então a gente não pode pensar em adaptação climática apenas com uma vertente, né? A gente tem aqui o caso, né, da arquitetura, do urbanismo, da participação, da relação, né, de pertencimento entre as pessoas, a comunidade local e as ações da política pública. E Salvador talvez tenha uma grande oportunidade, né? Já que temos essa vulnerabilidade, talvez a gente tenha aí toda a capacidade de ser um case aí de sucesso, né, voltado para essa parte de adaptação climática, de inovação urbana, né? Assim eu imagino. Ivan. Não é importante, só até que a amiga ali de Maré, é importante também até falar sobre isso. Salvador foi escolhida em 2 cidades no planeta para desenvolver um projeto piloto de um território resiliente. Salvador, aqui no Brasil, e Lagos, na África. E Ilha de Maré foi escolhida pela Prefeitura de Salvador, com os técnicos daqui de fora. Ilha de Maré vai ser um projeto piloto de desenvolver soluções para que um território seja adaptado às mudanças climáticas. Perfeito. Bom, Muito obrigada.